Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Direito 4.0. Depois de uma pequena parada aí que nós tivemos, primeiro eu vou até agradecer as mensagens que a gente recebeu durante esse período que a gente deu essa pausa aqui, todo mundo que mandou mensagem no Instagram, nas redes sociais, pedindo pra gente, querendo saber quando que a gente ia voltar. Então estamos de volta agora, de casa nova, estúdio novo, nova identidade visual, nova logo. Se você tá só ouvindo a gente aí por áudio também, você não pode perder que agora nós também estamos gravando por vídeo. Então não esqueça de conferir no Spotify, nas principais plataformas de podcast e no YouTube. Então, se você gosta também e tiver um tempinho de ver o nosso podcast agora, não se esqueça de acessar essas plataformas aí. Estamos de volta, cheio de novidades. E hoje, para trazer de volta esse podcast, não podia ter ninguém melhor do que meu xará, Gustavo Sudbrack. Ele já esteve aqui no podcast há uns 60 episódios atrás, mais ou menos. E aí, inclusive, recomendo também, quem não ouviu esse podcast, é o episódio 46, uma trajetória nada linear no direito, onde ele vai contar a história dele, que é muito interessante, gente. É cada coisa que, assim, realmente faz a gente refletir e ter essa ideia de que, às vezes, a gente tem isso, que o sucesso, ele é uma linha reta, né? Você sai de ponto A para o ponto B, mas, na verdade, são muitas curvas, subidas e descidas. Então, essa imagem que, muitas vezes, a gente... que é vendida pra gente, né? E que a gente pensa que é essa trajetória, não acontece desse jeito. Então, não se esqueçam também de conferir esse outro episódio que o Gustavo participou. O Gustavo, ele é advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é CEO e fundador do Slap Law, que é um escritório de advocacia focado na nova economia, embaixador da B2L no Rio Grande do Sul, faz parte do comitê fundador do Legal Records de Porto Alegre, host local do Global Legal Hackathon de 2019, 2020 e 2022, presidente do Comitê Estratégico de Empreendedores da Anshan de Porto Alegre, é empreendedor, conselheiro, mentor de negócios e pessoas, palestrante, professor, enfim. O cara é entusiasta da inovação e especialmente da inovação aplicada ao direito. E hoje nós vamos ter um papo muito legal. Seja bem-vindo de volta, Gustavo Sudbrack. Porque essa introdução já foi de arrepiar aqui. Eu sempre digo que o Direito 4.0 é, sem dúvida alguma, o melhor podcast jurídico do Brasil. E não falo porque eu estou aqui ou porque a gente está conversando, é porque realmente eu acho que o cara, para fazer um podcast, ele precisa ser, primeiro, um entusiasta desse canal de comunicação e desse veículo que é o podcast. É algo diferente, tem muita gente que faz podcast com vários propósitos, mas acho que o primeiro de tudo é o cara gostar muito de podcast, gostar de entrevista, gostar de entrevistar pessoas e conhecer a história de pessoas. E tu, Gustavo, você, né, a gente no Sul fala tu, mas você é para mim, um dos grandes entrevistadores aí dos podcasts que eu ouço no Brasil. Então, cara, satisfação gigante estar aqui de volta, parabéns por toda essa trajetória que é incrível. E conta comigo aí sempre que tiver interesse, eu estarei disponível aqui, porque realmente para mim é uma satisfação gigantesca estar por aqui. Cara, muito obrigado mesmo, viu? Valeu demais. Realmente, a gente aqui curte muito, né, saber o que está acontecendo, o que a gente pode agregar, né, para o direito, na nossa prática do dia a dia, independente da área, se é escritório, se é departamento jurídico, se é para concurso público, se é para... Enfim, a gente já conversou aqui, né? A gente tem mais de 100 episódios já gravados, então conversamos com todos os tipos de pessoas e sempre tem alguma coisinha que a gente consegue agregar, né? Sempre essa mudança de foco, eu acho que ela é muito produtiva nesse sentido, né? A gente consegue tentar sempre fazer esse paralelo do que a gente traz para o direito, o que é válido e às vezes até descartar mesmo, não, isso aqui não funciona e tá tudo bem, faz parte desse processo de inovação, você sabe muito bem, né, disso. Assim, dando uma visão real do mundo, né? A gente não tenta gourmetizar o mundo, vamos trazer o que efetivamente acontece, a gente aponta os defeitos, né, como a gente sempre tem feito aqui no podcast. E eu acho que dentro desse contexto, nada mais legal do que a gente começar falando do foco, né? Para vocês aí, me corrija se eu estiver errado, mas grande parte aí da atuação da Slap Law é advogando para startups, né? E até no começo do podcast a gente trouxe muito conteúdo sobre isso, tanto é que o seu episódio lá para o 40, a gente já passou de 100, então, né, da metade para trás, a gente estava falando muito de advogar para startup, e é uma coisa que a gente é apaixonado por aqui também, né? É uma área assim, que a gente consegue
trazer os dois mundos juntos, né? O empreendedorismo, um puxando o outro, o nosso cliente exigindo um pouco da gente, coisas que a gente às vezes não estava acostumado, e a gente tem que se adaptar porque a realidade deles é outra, e aí entra outras questões também que a gente já conversou, de ter que falar a linguagem do cliente, ter que entender do negócio do cliente, esse tipo de coisa. E, além disso, né, é uma coisa muito empolgante, você vivencia ali o cliente crescendo e às vezes não, às vezes o cliente dando errado também acontece. Isso se falou muito de direito para startup. Agora a gente está vendo nesses últimos tempos uma mudança um pouco no cenário, tanto nacional quanto lá fora, principalmente Estados Unidos, investimentos diminuindo, startups cada vez menos, né, um número menor de startups surgindo, as startups que já existiam estão fazendo mudanças, né, tentando se adaptar para essa nova realidade. Então eu acho que é um ponto interessante da gente começar a conversar isso. Cara, nesse tempo que a gente ficou parado aqui, o que aconteceu, como que está esse cenário de advogar para startup mesmo? Acho que é um tema, e já vou avisando aqui para o pessoal, esse episódio ele vai ser um pouco mais aleatório, vamos chamar assim. A gente vai trazer vários temas, porque tem algumas coisas que a gente precisa falar e colocar todo mundo na mesma página. Às vezes nem todo mundo ficou ciente das mudanças que aconteceram nesse tempo, então a gente vai fazer meio que um recap assim, para todo mundo entender o que aconteceu. E por isso que eu disse, né, ninguém melhor que o Gustavo, que é um baita do entusiasta da inovação, que está por dentro de tudo, e a gente vai tocar em vários temas. Mas eu acho que o primeiro, né, fazendo esse link com o episódio que você gravou lá atrás com a gente, é isso. Como que está esse cenário hoje? Continua um cenário legal ou requer um pouco de atenção, algum tipo de cuidado, ou não, já passou, não é mais isso? Qual que é a sua visão hoje? Cara, excelente. A gente vive hoje o que o pessoal chama de inverno das startups, né? Então, realmente tem uma crise de liquidez no mercado. A gente veio de um período da pandemia e pós-pandemia de muita liquidez, era muito dinheiro sendo drenado ali nas startups, nos fundos e todos os negócios relacionados à inovação, empreendedorismo. E aí a gente veio depois, né, de um cenário de altíssima liquidez, com uma crise econômica, a inflação, né, no mundo todo muito alta, então a taxa de juros muito alta, e passa a ser menos interessante investir em startup, fora todas as crises que a gente vem passando. A própria pandemia foi uma crise que deixou muitas sequelas, né, e econômicas especialmente. Teve um boom de gastos, né, pós-pandemia ali, teve uma euforia das pessoas até, porque a gente a gente viveu um período horrível da nossa vida, foi super difícil a gente lidar com essa incerteza. Então, quando as portas se reabriram, cara, as pessoas queriam fazer festa, queriam gastar, as empresas queriam investir, queriam se modernizar, então... Mas logo ali acabou o dinheiro. E aí veio guerra. Era meio que uma Ucrânia. recompensa também, né? Assim, tipo, nossa, a gente passou por tudo isso, agora é a hora de recompensar por tudo que a gente não fez durante esse período, né? Exatamente. E é normal isso que aconteça. O problema é que na sequência disso veio uma crise, veio uma guerra, tem bancos quebrando, a gente tem menos liquidez, até os grandes players do mundo não conseguem se manter organizados. Então, o próprio Estados Unidos com problemas, a China com problemas, esses vai e vem, ondas de Covid, e aí a guerra. Cara, a gente no Brasil teve eleições, 2 turnos de eleições. Então, realmente, o cenário acabou nesse início, né, final já de 2022 e início de 2023, muito incerto. E aí não é que as pessoas acabam dizendo que falta muito dinheiro, que tem menos dinheiro nesse mercado. De fato, tem menos dinheiro circulando, obviamente que tem menos dinheiro circulando, porque quando a taxa de juros está nos patamares como está agora, é muito mais seguro e muito mais chamativo colocar o dinheiro na renda fixa do que realmente ficar investindo em extremo risco. Ainda mais quando a gente pegou um momento em que as pessoas investiram demais, tinha muita liquidez, então grande parte dessas grandes startups e das startups em geral estavam operando muito alavancadas em dinheiro de terceiro. E isso fez com que várias delas perdessem, inclusive, eficiência e uma racionalidade para contratar, uma racionalidade de custos. Então, a gente viu realmente um problema, agora a gente vê um problema de ajuste. Né? Os fundos seguem com dinheiro, a gente chama de dry powder, né? Que é o dinheiro parado no fundo para investir. Só que em um momento de extrema incerteza e muita dificuldade de captação de recursos e tal, o que os fundos estão fazendo é ajustar
os seus investimentos. Então, eles estão querendo pagar menos, porque antes tinham uns valuations altíssimos, eles querem pagar menos, eles negociam mais as rodadas, eles querem ver startups que conseguem ter um runaway, né? Um tempo de uso do dinheiro mais longo, porque não tem tantas rodadas sucessivas. Então, isso gera um impacto até de credibilidade, mas de confiança no mercado muito grande. Então, com isso, a gente tem menos empreendedores novos entrando, tem menos empreendedores bons, que eu digo que são empreendedores que já fizeram outros negócios e tal, e vão se aventurar de novo. Cara, o cara, para começar um negócio agora, se aventurar agora, nesse momento, porque tem que estar muito confiante, né? Ou já tem que ter seu dinheiro próprio, porque sabe que vai ser mais difícil do que já é. E é difícil demais. Empreender é super difícil. Então, num cenário mais incerto, com menos dinheiro, com mais barreiras para captação de recursos e por aí vai, pior fica. Então, óbvio que isso impacta, né? E voltando aí para o nosso mundo do direito, isso impacta nas demandas jurídicas, né? Quem trabalha só com startup, por exemplo, sentiu na pele um impacto, né? Então tem menos vontade, menos ímpeto dos empreendedores de se estruturarem, porque rodadas não estão acontecendo, porque tem menos gente entrando no mercado, então menos rodadas de aceleração, de incubação, e isso tudo é o que gera a demanda para o próprio advogado. Então, se tem menos inovação, tem menos propriedade intelectual para proteger, tem menos... até menos site para fazer termos de uso, contratos digitais. Então, isso tudo gera um impacto em cadeia, né? E, obviamente, que o advogado que trabalha só com startup acaba sentindo mais. Mas... o lado, talvez, otimista, é que dificilmente... Desculpa te interromper, mas antes da gente entrar no otimismo, vamos continuar no pessimismo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, também, quando você tem isso, não aumentam os problemas e, consequentemente, a procura por advogados ou não? A gente está numa... O empreendedor começa a fazer aquela conta de, cara, os problemas estão aumentando, mas eu tenho que focar em que eu dou conta de pagar. E o advogado volta a ser aquele cenário que antes empreendedor, não gosta de advogado, enfim, o advogado é o último a ser procurado ali, porque ele tem que focar no produto, ele tem que focar no marketing, ele tem que focar em 1000 coisas. Mas agora que ele já tá ali, já entende um pouco melhor que o advogado não é tão esse cara do mal assim e pode ajudar o negócio efetivamente, pelo menos os bons advogados e os que realmente são nichados para startups assim, isso não te dá uma brecha de ter mais faturamento e mais problemas para resolver dessas pessoas ou não? Como é que tá? Não, aí que tá. Esse era um dos lados do lado otimista, né? A gente vê uma mudança de prioridade, né? Então, empreender... esses dias eu até escrevi um post, algo parecido, que era empreender é gerir riscos e prioridades. Então, cara, num cenário de menos capital, por exemplo, o cara vai se preocupar menos com governança lá na frente, com jornada de compliance e tal, e vai focar no dia a dia, cara. O que ele precisa fazer, gestão de risco. Cara, se eu tiver que demitir tantas pessoas, os contratos são de PJ ou são CLT, como é que eu faço? Então, o problema ou o objeto, o escopo do trabalho deu uma mudada. Mas não quer dizer que o advogado deixe de ser relevante, porque o advogado que já trabalha com esse cliente, que já entendeu a cultura desse cliente, a forma de tratar, a informalidade, objetividade, ele vai ser lembrado quando o cliente precisar. Mas, e aí um pouquinho do pessimismo ainda, é que como tem menos gente empreendendo, muita startup já indo direto pro ralo, acaba que tem menos demanda. Mesmo esse tipo de demanda mais de velha economia, gestão de risco, gestão de passivo, gestão de crise. Então, muda um pouco o escopo. Aquele advogado que já está posicionado ali acaba fazendo coisas que não estavam no seu dia a dia, e o SLAP é um caso. A gente evitava bastante fazer contencioso, né? A gente passou, faz um tempinho já, a retomar esse braço de contencioso, porque os clientes nos pediam, a gente acabava indicando outros, e aí ficava naquela coisa... A gente tem que acompanhar o cliente, não tem, só indica um terceiro. Então, a gente voltou com esse braço, a gente hoje já está com uma área de novo mais estruturada, mas muito porque realmente a questão da prioridade do empreendedor. Ele precisa resolver aquele problema do dia a dia. O outro lado otimista, isso para mim é um lado otimista, é para mostrar que, cara, o cara que atua com startup, ele também pode atuar com outros problemas que não sejam só aquele problema da jornada do empreendedor de venture capital, que é rodada e rodada atrás de rodada, que é o mais bonito, é o melhor, é o que a gente quer. Cara, é o lado do Instagram, né? É o lado do Instagram, claro. Exatamente. Eu quero estar nos pitches, eu quero ver os caras batendo sino, eu quero ver os caras fechando rodada, cheque, jornal.
Mas, cara, por outro lado, mostra que essa advocacia mais moderna tem espaço também para problemas da vida real. Né? Então, cara, tu continua tendo que ser advogado, né? Advogado de verdade. E advogado de verdade é o cara que tá ali para resolver o problema. Né? Seja ele um problema de crescimento, um ajuste para continuar crescendo, seja uma questão mais relacionada a problemas da vida real. Então, esse é um lado. E o outro lado do otimismo é que, cara, dificilmente hoje os negócios nascem economia real pura. Assim, o cara nasceu realmente velha economia, sabe? A maioria dos negócios que nascem, crescem, se desenvolvem hoje, tem algum braço, algum pezinho, um dedo nesse mundo que o advogado de startup opera. Então, dificilmente o cara que começa um negócio hoje não vai ter um RP jurídico, não vai ter um site, não vai ter rede social, não vai ter perfil de internet, não vai contratar um influencer que seja. Então, cara, economia real pura, varejo de loja, sei lá, no centro da cidade. Cara, esse cara vai ter que ter um perfil de internet, possivelmente ele vai contratar um influencer, fazer uma campanha, ele vai ter um site, ele vai ter que plugar um RP. Então, esse cliente que nasce hoje, mesmo que ele seja mais economia real, ele está tendo que pisar nesse mundo novo. E quando um advogado que sabe se posicionar nos dois mundos e sabe enfrentar as demandas desse novo mundo, né? Enfim, dessa nova realidade digital, ele acaba se tornando um advogado que, cara, se encaixa em outras realidades, e não só aquele playbook de venture capital que era buscar cheque, investimento, aceleração, equity, enfim. Então, eu acho que, cara, foi uma mudança boa também para os advogados que estão nesse outro lado, que só se encaixavam num tipo específico de cliente, e ver que, cara, eu preciso ser advogado, seja sem terno, sem gravata, mas eu vou ser um legal advisor, vou ser um advogado que resolve problemas para o cliente, seja qual seja, né? Entendi. Não, legal, muito legal essa visão. E é muito disso, né? A gente trazendo aqui a visão da advocacia real, né? A gente não está aqui para glamourizar as coisas, porque é muito legal quando o dinheiro está circulando, a gente falar de legal design, disso, daquilo. E aí, quando o dinheiro desaparece, quando o cliente tem outras prioridades, como é que faz? Né? Como agir com esses clientes, né? E essa visão sua é muito bacana. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Quando você tem um cliente, aí esse cliente começa a passar essa dificuldade que você falou aí, você tem às vezes um contrato, como você mencionou também, que, sei lá, não engloba um consultivo. Um consultivo contencioso, não engloba um contencioso. E aí você começa a atuar no contencioso. Eu sei que às vezes pode até dar meio que essa sensação, não sei se para você dá, mas imagino que pode ser que dê, essa sensação de meio que tá dando um passo para trás, sabe? De botar a gravata, aquela gravata que tava ali, que você tinha a honra de não precisar dela, você, putz, vou ter que trazer a gravata, cara. E agora, tomara que ninguém me veja, né, com a gravata. Mas tem essa sensação. E o outro lado também, mesmo tendo ou não tendo, não sei qual que vai ser a sua resposta, o que você consegue trazer também, né, de experiência e de know-how da outra área para, às vezes, tentar inovar dentro dessa coisa mais tradicional? O que você me diz? Cara, provocações muito legais. E até tem um caso legal que eu vou contar na segunda resposta, vai ser interessante. Acho que é o ponto, acho que bem legal para trazer. Quanto a, cara, usar a gravata, olhar ali para pensar que eu vou ter que fazer uma sustentação oral, eventualmente, botar uma toga. Cara, claro que dá uma coceirinha, dá uma coceirinha. Aquela coisa, poxa vida, eu vou deixar de estar vinculado àquele empreendedor, o fundo, aqueles caras que é tudo otimismo, é dinheiro, é Faria Lima, para, cara, me defrontar, para me deparar com situações que estão muito fora do nosso controle, que é, por exemplo, o judiciário, né? Claro, dá pra gente melhorar aqui, a atuação aqui e ali, mas, cara, a gente sabe que, no fundo, tem algumas frustrações inerentes ali, a própria toga, a própria gravata, né? A gente acompanha ali, se acompanha o Migalhas ou outros portais, a gente vê que tem muita coisa errada ali, é ministro e desembargador interrompendo o advogado enquanto o cara tá falando, dizer que, me chamou de você. Então, eu acho que até me dá um pouquinho mais de medo do que preocupação quanto a, vou botar uma gravata. Eu tenho receio, cara, de ser um cara que falo de uma forma muito informal e eventualmente prejudicar o meu cliente porque eu quis fazer uma sustentação oral e não me dei conta que eu tinha que seguir todas aquelas formalidades. Ou daqui a pouco a gente
fazer uma petição já com uma pegada diferente, claro que seguindo todas a correção necessária, os fundamentos necessários, mas, cara, tentar dar uma temperada com a nossa forma de atuar e ter um problema. Então, isso me deixa um pouquinho desconfortável nesse ponto, assim. Então, o fato de não depender 100% da gente, porque é um negócio, depende do empreendedor dos dois lados e vamos em frente. Agora, ali não, né? Depende de um terceiro, que é um terceiro que normalmente é moroso, né? É difícil de ter uma leitura do próprio judiciário. Por outro lado, abre um viés de desenvolvimento pessoal importante, né? A gente tem que aprender a ser mais negociador, a gente tem que voltar a sentar para estudar, então acaba sendo um desafio interessante, é legal, eu acho que essas mudanças são importantes também na vida, na nossa trajetória. O caso engraçado, ontem a gente estava no escritório aqui, a gente pegou tem um cliente bem legal, bem grande e tal, e a gente está começando um trabalho com eles, com uma bobagemzinha de um processo de JEC, de Juizado Especial Civil. Na verdade, a gente mandou a proposta fazer uma outra coisa, e isso é um cenário diferente, né? Tu manda uma proposta fazer um consultivo, e o cara te diz, olha, consultivo agora vai ter que esperar, porque entrou aqui uma ação de JEC e tal. Em outro momento, cara, a gente diria, olha, cara, vamos procurar um outro advogado, a gente não... Mas naquele caso era uma oportunidade de mostrar alguma coisa diferente, de conversar com aquele cliente, e aí a gente fez e tal, aceitou e foi fazer a audiência, e ontem eu cheguei no escritório e o meu sócio, o Gabriel, tava na audiência. E, cara, a audiência era no chat do WhatsApp, num grupo do WhatsApp, mas não era nem em call, não era com imagem, era dentro de um grupo de WhatsApp falando, escrevendo. Então tava o juiz leigo e os dois advogados das partes conversando num chat de WhatsApp. Nunca vi então, isso. Cara, eu também nunca tinha visto. Eu nem sabia se podia, porque eu achei que tinha que ter alguma certificação enfim, das pessoas estarem juntos enfim, no mesmo ambiente digital e tal. Mas não, era uma conversa de WhatsApp. E, se eu não me engano, saiu um acordo entre as pessoas conversando, por mensagem. E, cara, ele foi surpreendente, porque a gente nunca tinha visto, e a gente tava rindo aqui, cara, como assim? Mas, por outro lado, olha o quão democrático se tornou, eventualmente, tu litigar. Cara, isso foi para mim a virada de chave. E aí, voltando lá pro ponto, assim, tu tem receio, tu tem preocupação. Cara, eu acho que eu tô até mais curioso, e eu até acho que tem espaço, talvez, um escritório que vem de uma cabeça bem mais aberta, olhar dentro do judiciário e ver, cara, olha quanta coisa está diferente, olha quanto espaço tem para a gente fazer coisas diferentes. Então, esse caso eu achei muito legal e legal de compartilhar, porque realmente, cara, é a democratização do acesso, cara. Eu preciso entrar numa plataforma da Cisco, que nem a gente consegue, cara. Às vezes o cara vai entrar aqui, puta, é difícil, não consegue, o Zoom, o link. Cara, o WhatsApp todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, eu acho que é legal também entender essas transformações que o direito em geral está passando, né? Não, maravilha. E aí tem uma pergunta que eu ia te fazer mais lá pra frente, mas eu vou fazer agora, já que você tocou nessa questão da democratização, e eu acho que ela é muito pertinente agora, que eu acho que a gente vai falar bastante de futuro aí, mas tem esse lado, mas tem um lado que me deixa um pouco preocupado também, e aí eu quero ver se você tem experiência nisso pra gente discutir um pouco, que é justamente nesse lado do contencioso, que ao mesmo tempo em que veio a pandemia, a gente, nossa, todo mundo super feliz, né? Pelo menos da nossa bolha, né? Tava todo mundo, putz, é agora, né? Evoluímos 5 anos em 2 meses, porque nesse ponto a gente tem que bater palma aí pro judiciário, que foi muito rápido. Eles conseguiram se transformar muito rápido e as audiências ficaram paradas, sei lá, 15 dias, se não me engano, e voltou rapidinho, já estava fazendo virtual, e aí acabou, né, o auge da pandemia, a gente já está seguindo uma vida, assim, relativamente normal. E aí continuamos, todo mundo viu que era muito bom, cara, fazia audiência virtual, maravilhoso, processo digital, agiliza, que eu tenho 4 testemunhas, não precisa todo mundo sair da sua casa para ir lá, ficar naquele ambiente lotado, mais preposto, a audiência atrasa, aquela confusão, aquele dia a dia de quem trabalha com o contencioso já está acostumado. Todo mundo feliz, ok. Todo mundo assim, né? De novo, volta da nossa bolha. As pessoas que eu conversava estavam todas felizes. E aí eu comecei a ver um movimento agora que me deixou meio com uma pulguinha assim atrás da orelha, que é alguns juízes, principalmente trabalhista talvez, orientações para que não, as audiências são agora presenciais. Mas todo mundo, não, mas tá, juízo 100% digital.
Não, mesmo com o juízo 100% digital, eu faço audiência só presencial. E começou, então agora eu tô sentindo que tá ganhando força um movimento meio que contrário, de acabou, gente, vamos voltar todo mundo pro presencial. E eu acho isso tão surreal, assim, tão absurdo uma coisa dessa, porque alguns pontos eu concordo. Uma sustentação oral, como você mencionou, eu tenho essa percepção de que não é a mesma coisa você fazer uma sustentação oral presencial do que fazer uma sustentação virtual. É diferente, as pessoas sentem diferente, né? Isso aqui que a gente está fazendo, às vezes, não passa toda a emoção, toda a carga que a gente está, né? Perde um pouco, né? A gente tenta usar artifícios para simular ao máximo um encontro presencial. Mas perde um pouco. Então, tem alguns momentos que eu acho que realmente seriam interessantes da gente fazer a coisa presencial, mas de uma forma opcional. Quem quer, ok. Mas, e aí chega esse movimento de que não, alguns juízes estão voltando, tribunal expedindo atos normativos para que, olha, não é assim, agora é presencial, o juiz volta para sua comarca, etc e tal. Como que você enxerga isso? Você também percebeu essa coisa e isso te preocupa ou não? Você tem uma visão diferente? Eu não sei se me preocupa. Eu acho que me preocupa... Antes de você começar a responder, já vou te interromper, foi claro. mal. Mas, assim, preocupa no sentido da gente regredir, sabe? O que a gente conseguiu avançar e normalizar o que era a nossa advocacia de 3, 4 anos atrás. Não, perfeito. Era nesse sentido mesmo. Não me preocupa, porque eu acho que as coisas se ajustam. Eu acho que vai ter uma briga ali, uma briga aqui, puxa um pouquinho de um lado, puxa um pouquinho do outro, e acho que a gente vai chegar num senso comum de como lidar com essas situações. O que eu acho que está acontecendo, e aí é achismo mesmo, é que houve uma precipitação, e, cara, foi geral, quanto à digitalização e virtualização do relacionamento humano em geral, assim. Então, a gente precisou convencer as pessoas de que, cara, dava para viver no digital porque ninguém sabia o que ia acontecer ali na frente. E aí, cara, acho que assim como o judiciário, as empresas, né, em geral, todo mundo partiu para uma lógica de, cara, eu vou ter que me tornar 100% digital. Cara, eram muitas empresas, a XP, lembra? Fez não, porque a gente não tem mais escritório, a gente é officeless para sempre. A Apple, a Facebook. E cara, dá para entender olhando para trás, e óbvio que é difícil, é fácil julgar agora, difícil era lá naquela época. Cara, não foi precipitado, óbvio, porque agora os caras estão, não, tem que voltar. Então, eu acho que faz parte desse movimento. A gente saiu e foi tudo pro remoto. E aí, realmente, os caras fizeram o que deu e foi impressionante a velocidade. Mas, possivelmente, ficaram coisas que ficaram faltando para a gente fazer ajuste, né? Entender, cara, qual é o ato que é realmente necessário que seja presencial? Quem é que precisa que seja presencial? Né? E aí, a gente, claro, fica muito mais complexo, porque quando as empresas decidem, cara, agora é presencial de novo e azar, tem uma crisezinha de reputação, tem um problema de adesão, engajamento, mas tá tudo certo. Quando é uma instituição e com força, como é o judiciário, fica tudo mais difícil, porque não tem como... Tu fica puxando de um lado para o outro. Aí ontem a própria OAB aqui do Rio Grande do Sul estava fazendo uma situação oral lá no STJ, o CNJ, dizendo, cara, precisa voltar ao horário expediente normal. Então, tudo bem, a gente acabou a pandemia e tal, mas, cara, você segue com horário reduzido de atendimento ao público. E aí a gente fica se questionando, mas precisa? A gente não está querendo que seja tudo mais digital? Sim, mas a gente quer que seja, tenha o bom senso aqui. Eu realmente acho que tem que estar mais digitalizado e acho que tende a essa balança, e vai pender um pouquinho para juízes que querem mais presencial, porque eles acham que eles leem melhor pessoas e tal, mas na minha percepção tende a caminhar para um formato opcional, como algumas demandas hoje, tu diz, olha, eu quero 100% digital, eu quero um processo online. Mas me parece que vai ser um ajuste, assim, Gustavo. Eu entendo esse ponto de retrocesso, mas eu acho que é uma questão de ajuste agora. E realmente, diferente das empresas que podem simplesmente fazer um top-down lá, cara, agora é presencial e ponto, o judiciário é diferente, né? Envolve várias camadas e tal. E aí tem um bem achismo aqui, que a gente tem que falar com muito cuidado, mas assim, cara, esse ponto da digitalização, se a gente entender que o judiciário pode ser serviço como
né, os estudiosos da matéria de Legal Innovation dizem, cara, o caminho do judiciário é ser só mais um prestador de serviço ao seu cidadão jurisdicionado, a gente entra numa lógica que, cara, se pode ser tudo digital, se é mais um serviço, cara, daqui a pouco a gente vai ter que deixar outros players concorrerem em nível de importância, como as plataformas de ODR da vida. E isso, cara, institucionalmente, tira o poder dos tribunais. Então, acho que o único ponto aqui, talvez, de preocupação é esse. Cara, vai ficar uma briga institucional ali, porque os caras que lutam pelo presencial lá, que querem audiência e tal, a gente tem que ter muito cuidado. Se ele quer prestar um serviço melhor para o jurisdicionado, ou se o interesse dele é não perder relevância, né, importância. Porque daí eu acho que a gente tem, talvez, tenha que se preocupar mais. Né? Eu espero que se ajuste, acho que não vai ser um ou outro, acho que vai ser mais flexível, mas é bom a gente estar atento às motivações dessas retomadas presenciais e tal, quando a gente fala de serviço, né? Quando a gente fala de órgão jurisdicionado, que é diferente de empresa. Empresa o cara decide lá, o CEO decide, está feito e acabou. Agora, quando a gente fala de órgão, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e um pouquinho de, enfim, de afastamento até para julgar, para entender o contexto todo. Legal. Não, ótimo. Uma visão mega ponderada. E geralmente os movimentos são assim, né? A gente pende para um lado, né? A gente tem aquele começo ali muito, né, agarrado ao que a gente já está acostumado a fazer, e aí pende também às vezes para um lado, é aquela curva de inovação, né? Pende para um lado muito extremo e aí a gente volta para um ponto ótimo, que é no meio do caminho ali, né? Mas tomara que a gente consiga ajustar, porque igual eu vejo alguns processos até em juízo 100% digital que o juiz está exigindo audiência presencial. Então, assim, vamos torcer para que isso seja só alguns pontos fora da curva e isso tenda a voltar para o melhor para o jurisdicionado mesmo, né? E para as partes que estão ali trabalhando, né? Tomara. Exato. Deixa eu te fazer só uma consideração ainda quanto a essa pergunta, quanto a essa provocação, porque o ponto o melhor para o jurisdicionado, quem escolhe é ele, né? Então, assim, cara, eu quero 100% presencial porque eu acho melhor a minha prestação jurisdicional e tal. Mas, cara, se eu sou um advogado do Sul, meu cliente está no Sul e a demanda é na Bahia e eu vou ter que mandar um correspondente, vai ser mais caro para o jurisdicionado e, cara, possivelmente vai ser pior, porque não é o advogado que está o tempo todo acompanhando e tal. Então, de novo, é um cuidado que a gente tem que ter. O que é o melhor, né? Eu acho que o melhor nesse caso, e é difícil a gente conseguir ter esse alcance, assim, mas, cara, o melhor tem que ser o melhor para o jurisdicionado. Né? E a gente não pode perder isso de vista. Eu acho que esse é um ponto que realmente merece a nossa atenção, principalmente como advogado. Você vê, cara, a quem interessa, sabe, mandar um correspondente que vai aumentar o custo para o cara lá na ponta, sabe? O cara que tem que ser protegido eventualmente. Então, é bom sempre ter esse pouquinho de afastamento para ter um pouquinho de senso crítico e entender esses movimentos, né? Boa. Vamos falar então de futuro aí, o que aconteceu nesse tempo de ferramentas, etc. Ontem, a gente está gravando isso aqui hoje, é dia 6, né, de junho. Ontem, vamos começar com um tema aí que eu acho que pouca gente já deve ter falado sobre. Ontem a Apple fez o lançamento, mudando assim, meio que drasticamente, mas ainda um pouco dentro do tema, porque eu acho que pode ter impacto sobre isso que a gente está conversando também, né? Lançou o Apple Vision Pro, que é o óculos dela de realidade aumentada, realidade virtual, parece que mescla ali, tá muito, muito novo. Eu só vi os vídeos e os comentários ainda né, nas redes sociais e os vídeos que eles fizeram de lançamento. Eu vi que no Instagram você também já postou algumas coisas sobre isso. Queria ver qual que é a sua visão. Quem ainda não está sabendo é isso. A Apple basicamente lançou, depois de muito aguardar, outros players já lançaram há muito tempo. Facebook já lançou, enfim, né? A Meta agora já lançou óculos de realidade virtual há muito tempo. Tem várias empresas e todo mundo era uma das críticas com a Apple, né? Olha, por que a Apple, que tem sempre essa veia de inovação, ainda não lançou, né? O que a Apple está tanto esperando e tal? Só que a gente sabe também que a Apple não dá tiro no escuro, né? Agora ela se posiciona, já foi uma mega startup com ideias muito inovadoras, assim, no sentido de comprar briga e jogar no mercado para ver o que vai dar, mas agora ela testa muito, ela tem muita certeza antes de lançar um produto, né?
Então, quando lança, é óbvio, a gente espera que é uma coisa que vai funcionar 100%, e isso é mérito também, né? Esse fato dela esperar, ver o mercado, esperar os outros players lançarem isso, para ver como é que vai ser e quais os defeitos, o que ela pode melhorar, e aí na hora de apresentar, apresenta uma coisa com, entre aspas, aí, qualidade Apple, que a gente tá acostumado, né? Tem suas críticas sobre isso, obviamente, mas é um mérito da empresa. Eu queria ver qual que foi a sua percepção sobre esse lançamento, o que você acha, e depois a gente conversar se você acha que isso vai ter algum impacto aí no direito, né? Impacto sempre tem, né, cara? De um jeito ou de outro, a gente tem, seja na nossa atuação do dia a dia, né? A gente passa a usar aquela ferramenta, enfim, e aí a gente pode falar ali dos tribunais virtuais, que eu acho que é um caminho inevitável a gente começar a falar sobre isso, seja porque tem impactos na vida real e aí pode ter repercussão jurídica nos fatos da vida, né? Então, de um jeito ou de outro, cara, a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade imersiva, ou como eles quiserem chamar, vai ter um impacto, seja no nosso uso, seja na gestão dos conflitos e questões que surjam a partir dali. Falando do óculos em si, eu também vi os vídeos ontem, para variar, a Apple dá um show nos lançamentos, né? Um troço impressionante, é um vídeo de 7 minutos que tu fica... parece que é um episódio de Black Mirror lá, né? Para quem acompanha um pouquinho, eu não sou fanático por aquelas... sci-fi, né? Que são documentários e filmes de ficção científica e tal. Mas, cara, parece que a gente está realmente agora vivendo num mundo em que alguns já estavam prevendo há tempo, assim. Acho que tem uma frase que às vezes eu posto e brinco ali, que, cara, parece que a vida está imitando a arte, velho. É impressionante, assim. Brinca dos Jetsons, mas a gente vai falando de Black Mirror, vai falando... E cara, é impressionante o quão... fiéis estão as evoluções tecnológicas para o que os caras às vezes imaginavam lá. Então, é impressionante, assim. E esse óculos, ele, claro que vem para revolucionar tudo que a gente imagina quanto a imersão, realidade virtual aumentada, pelo menos pelo vídeo da Apple, né, que é muito bem produzido. Que vai dar para ver, só para contextualizar um pouquinho aí também para quem não viu, você vai conseguir assistir uma mega tela, um filme, por exemplo, uma série, numa mega tela, com áudio espacial. Você vai conseguir fazer chamadas de vídeo, você vai conseguir abrir, sei lá, tarefas, previsão do tempo, mapas, enfim. Eles não abriram muito, eles deram alguns exemplos, mas... as possibilidades são infinitas, né? As possibilidades são infinitas. Nesse sentido, de você conseguir... Tem uma cena lá de uma moça num voo, aí começa um bebê a chorar, ela simplesmente fecha a luz, coloca um outro cenário, então ali ela sai do voo completamente, tira o som externo, e aí começa a assistir lá uma série, um filme, alguma coisa assim, então acaba o barulho. Então, é uma coisa, você trazendo Black Mirror aí, é bem isso mesmo. As possibilidades são infinitas e fica todo mundo meio assim, poxa, mas aí será que não é uma alienação total, né, e tal? Mas volta lá, desculpa. Não, perfeito. Cara, esse é o ponto, eu ia trazer, né, da última parte, ia ser essa da preocupação, que eu acho que é isso que é legal a gente falar, porque eu sou um entusiasta de inovação, tecnologia e tudo. Até agora a gente vai falar de IA ali para frente, inteligência artificial, que eu tô mais otimista do que pessimista, mas esse mundo imersivo isolado me preocupa bastante. E, cara, bom, Apple, rapidinho da Apple, né? Cara, a Apple, eu acho que hoje ela é muito mais uma empresa challenger, aquela que ela não dá o primeiro passo, normalmente ela não tem dado o primeiro passo, mas quando ela vem para esculhambar o mercado, né? Isso é com quase tudo que ela faz, né? Cara, o relógio, os caras, porque não vai dar certo, porque é muito grande, porque a tela quebra, blá, 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 bum. Cara, hoje é maior do que grande parte das empresas do mundo. Cara, o fone vende sem mais fio, que Rolex. Exatamente, muito mais, né? E, tipo, quando fizeram os fonezinhos aqueles, os caras, é uma cópia, só tirar o fio, não vai funcionar, caixa de fio dental, todo mundo falava, isso é caixa de fio dental, horrível, isso aí, não sei o quê. As pessoas vão perder, porque não sei o quê. Cara, hoje é uma das unidades que fatura mais que, sei lá, Petrobras. Cara, mais então, que Spotify e Twitter juntos. É um troço impressionante, velho, o fonezinho. Então... Cara, eles realmente vêm numa segunda onda. Porque se a gente pensar em realidades imersivas e realidade aumentada, realidade virtual, cara, acho que há 10, 15 anos tinha aquele Google Glass que foi uma vergonha, porque era muito antes do tempo. Lembra que era um óculos normal com um cantinho aqui que ele criava uma tela no óculos. Não deu certo, acho que
talvez pelo desenvolvimento da tecnologia, né, foi muito cedo e tal. Depois veio a Meta com o Oculus, que na verdade foi uma startup que eles compraram, a gente até tem um aqui no escritório. Mas, cara, o que é a lógica do óculos esse do Facebook? Tu entra numa tela de videogame. Tu não vê as coisas reais, né? Tu não vê a mesa que tu tá tocando aqui com uma tela suplementar aqui do lado. O que esse Vision Pro da Apple apareceu trazer é tu ter a visão de onde tu estás e tu consegue tanto isolar o mundo para fora, com som, sensações e tal, tu pode abrir a tela com a mão e tal, quanto tu pode viver os dois mundos. Então, eu estaria aqui falando contigo, eu posso replicar isso numa tela grande, ou posso deixar numa tela pequena e seguir vendo meus colegas de trabalho aqui em volta, ver o movimento da rua. Então, ela realmente traz uma transição entre uma mistura do mundo real e do mundo digital. Então, é como se eu tivesse a tela do meu celular num canto aqui, que eu posso estar lendo enquanto eu estou vendo uma televisão ali, mas eu posso simplesmente também não ver a televisão, eu posso replicar na minha frente a televisão. Então, parece ser algo muito diferente do que já tem ali, parece ser completamente diferente do óculos, que é como se fosse um videogame, esse óculos da Meta, que é o óculos de realidade virtual deles. E, cara, acho que muda o jogo. Como tudo, né, grandes inovações, elas vêm muito high-end, vêm muito, muito cara, para testar um público, testar o produto, usar pessoas que pagam e que têm condições de pagar, e aí depois eles vão democratizando. Eu acho que, cara, ainda é uma coisa muito grandalhona, né? Ainda não é algo fácil de transportar, é caríssimo, mas é um caminho. Eu acho que agora, quando a Apple pisa naquele caminho, não me parece ter mais volta. Exatamente. A minha leitura é exatamente essa. E recomendo, quem não viu ainda, pode dar uma busca aí, porque parece muito aqueles óculos de esquiar, né? De esqui grandões, assim. E essa é uma... E aí as críticas começam, né? É aquela coisa, a gente hoje está aqui pisando, estamos divagando, a gente não sabe. Daqui 5 anos a gente pode dar muita risada desse episódio, falar, nossa, lembra aquele episódio que a gente conversou logo que lançou e a gente meio na dúvida e hoje todo mundo anda na rua, que é estranho. Sei lá, não acredito que é uma coisa assim a esse ponto, mas é muito grande, chama muita atenção. E eu vi alguns comentários falando isso do Google Glass, que era um projeto desse... Só voltar um pouquinho para quem não entende. Realidade aumentada é quando você consegue intercalar os dois mundos. Você tem um pouquinho ali, igual você consegue acessar um mapa, acessar uma foto, acessar alguma coisa, mas você continua vendo o mundo real. Esse exemplo aí que o Gustavo deu do óculos da Meta é a realidade virtual. Você está ali 100% imerso no mundo virtual. Você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Você não consegue ver... interagir com o seu mundo real. Cria-se um mundo virtual e você interage no mundo virtual com pessoas, com mesa, com escritório, enfim. E a gente até acho que fez um episódio sobre isso. Mas parece que o da Apple é meio que mesclado. Tem algumas coisas de realidade aumentada, que eu acho que é a maioria dele, mas tem algumas coisas de realidade virtual também, porque ele deixa você fazer avatar, enfim, muda algumas coisas nesse sentido. E aí as pessoas, né, em 2013, o Google lançou, tinha um projeto bem beta, assim, do laboratório de inovações dele, que era mega secreto, e lançou o Google Glass, que era um óculos, cara, fininho, assim, com uma câmerazinha, uma coisa mega discreta. E as pessoas, na época, já faziam mega chacota também. Tipo, cara, quem vai sair na rua com um trem desse? Quem quer colocar uma coisa na cara, assim, e sair na rua seriam só uns nerds mesmo e tal... E realmente não deu certo em 2013. Eu acho meio injustiça falar que hoje é basicamente o Google Glass, mas a Apple está lançando uma coisa bem mais monstruosa, e aí fica o que eu vi no Twitter foi isso, né? As pessoas, cara, a Apple conseguiu uma coisa, fazer a gente ter saudade do Google Glass, porque esse óculos da Apple é uma coisa absurda de grande, atrás aqui tem uma correia de prender gigantesca, a bateria só dura 2 horas, enfim... E é muito... O que eu tô fazendo aqui, meu ponto, é muito... É engraçado a gente julgar a tecnologia hoje, com a nossa visão de hoje, sem ter a noção. A gente já deu vários exemplos aí do Apple Watch, dos AirPods, que no começo todo mundo meio que metia o pau e depois virou sucesso e todo mundo usa hoje. Enfim, né? Mega cases de sucesso. E faz a gente pensar nisso, né? Às vezes não adianta você ter uma tecnologia igual o Google tinha lá, e se você voltar e assistir, eu fiz isso ontem, assistir os vídeos de divulgação do Google Glass,
Cara, era um produto muito bom para ser usado, porque imagina, você tá lá fora, sei lá, tá num país que você não conhece, você ativa ali, você tá vendo a direção na rua, ó, vira à esquerda, vira à direita, agora 200 metros, você faz isso, faz aquilo para você chegar onde você quer. Às vezes você recebe uma mensagem, você viu uma mensagem ali, né? Então, assim, eu não sei, é um pouco do que você falou, a Apple não dá... Quando a Apple lança, é porque a coisa tende a pegar, tem uma grande chance de pegar. Então, essas pessoas que às vezes estão criticando ali, pode ser que queimem a língua. Por enquanto, pode ser uma coisa muito grande, que $3.500 é muito caro. Lá nos Estados Unidos é $3.500, está previsto para lançar no começo de 2024. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que vai trazer muitas discussões de volta de metaverso e dessas outras coisas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também o que isso impacta pra gente. Não só no dia a dia, todo mundo em home office, o que isso traz de volta pra gente, o que a gente consegue melhorar com uma ferramenta dessa, né? Não, cara, pelo vídeo deles, o potencial é absurdo. Ele é realmente... transformador. E aí a gente pensa no óculos do Google, o Google era um auxiliar, era como se tivesse o celular ali, cara, que eu acho que vai voltar uma versão light de alguma coisa, vai ser esse óculos. Porque esse óculos da Apple não tem o menor cabimento, o cara anda na rua com aquele negócio, né? Não vai ser isso, né? As pessoas vão ter para talvez uma versão menor e vai diminuindo, como se fossem os iPods e tal. Talvez isso aí vai focar mais, sei lá, no home office ou no trabalho. Você vai usar isso mais no trabalho, né? Então, assim, ok. Perfeito. No avião, enfim, em outros locais, né? Em casa para ver uma série ou outra e tal, ver um vídeo. Mas realmente não me parece que seja algo que vá, naquele formato, ser muito democrático e commodity, né? Porque, cara... é estranho, né? Talvez podemos morder a língua aqui, de novo, né? Sempre é possível quando alguém faz algum tipo de previsão futura, mas é muito mais palpável o Google Glass lá. Somos nós criticando a Apple, né? Sei lá, vamos ver. Vai que a gente se arrepende disso depois. Mas tá aí, faz parte. Dar opinião é isso, tem que ter skin in the game. É isso aí, tá certo. É isso aí. Os Gustavos contra a Apple, hein? Não sou contra, eu acho que é isso. De alguma forma, isso é uma realidade. Acabou, não tem jeito. Perfeito. Mas a minha sensação era assim, cara, o Google Glass era tão bonito, o Google Glass era foda, né? E essa reflexão de, às vezes, o timing joga um produto cabuloso. A gente não tinha uma bateria tão evoluída, a gente não tinha, né, por quantidade de processamento e tal. Mas hoje, sinceramente, eu me vejo usando um Google Glass em algumas situações na rua, dependendo. Total. Cara, o Google Glass tem umas cópias chinesas que a polícia chinesa usa, por exemplo. Ah, já vi. Né? E eles usam para identificação de pessoas, identificação do que está acontecendo na rua. Tem uma câmerazinha que está filmando e ela te diz o que está acontecendo em alguns cenários, manda notificação e tal. Então ali eles acharam um uso... E, cara, é razoável tu pensar que o policial usa aquele óculos. Agora, aquela tela da Apple ali, acho que... não. Você postou no seu story um muito bom, que era exatamente o peru da Sadia. Se você pesquisar o peru da Sadia, a logo da Sadia ali, é ele, cara. É aquilo, um óculos gigante que enfim, não sei. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Certamente, cara, esses mundos mais imersivos vão acontecer, né? Não tem como não, né? Todo mundo imagina. Aliás, o Yuval lá, a Harari, né? Num dos livros, eu não me lembro qual deles, acho que é o Homo Deus, ele fala bastante, que nós já somos ciborgues, né? Sim. Nós já temos o auxílio de ferramentas e de cérebros artificiais nos auxiliando. Agora, com o ChatGPT, que nós vamos falar depois, mais ainda. Mas, cara, ninguém lembra número de telefone, ninguém mais lembra endereço de rua, ninguém mais anda sozinho, sem celular na rua, ninguém deixa de ter o seu banco de fotos, de memórias e tal. Então, nós já somos, né, seres que andam com uma extensão tecnológica com a gente. E eu já tinha ouvido aí, não me lembro quem foi que falou, que era um retrocesso a gente ter que andar com um troço que a gente fica olhando para baixo, perde a postura. Tem aquelas imagens da Coreia, né, que os caras colocam os sinais de trânsito no chão dos pedestres para os caras... Tipo, tem linha de pessoas que caminham olhando para baixo, que as pessoas vão
trombando uma nas outras. E atropeladas, né? Porque você tá olhando para baixo e você não viu que o sinal fechou ali para você, né? Exato, e aí, cara, realmente, andar com esses trambolhos, né, é um troço, cara, as pessoas estão tortas olhando pro celular e não estão olhando o mundo. Então, de fato, me parece que a gente tende a ir para um mundo bem mais aberto nesse cenário de ver coisas enquanto a gente está enxergando, se a gente vai implantar chip, se vai ser uma lente de óculos. Lente de contato, né, já tem empresa desenvolvendo lente de contato com essas mesmas funcionalidades. Eu acho que tá mais para isso, né? Uma lente junto com uma câmerazinha do Google Glass, porque o que me chamou a atenção bastante é que esse Apple Vision ali, Vision Pro, ele tem muitas câmeras pro mundo, né? Então São ele tá 12 câmeras no total. Então, assim, ele tá lendo o mundo para te passar o que tá lá, conectando com a tela do teu celular, a tela do teu computador, então tu abre e fecha. Então, cara, a Apple já vinha falando que o futuro, né, a maioria dos investimentos era em outros equipamentos que não o celular. Era empoderar os relógios, né, trazer mais potência para o relógio, para os fones, enfim. Veio com esse óculos, acho que foi surpresa para bastante gente o que eles apresentaram, né, mas... Cara, uma tendência de ter hands-free, eu acho. Eu acho que talvez aqui a gente possa cravar. Cara, o futuro não é olhando para a tela do celular. Não é. Concordo. Né? Não mão presa. Cara, a gente tem que ter as mãos livres para fazer as coisas, né? E é o que todo mundo quer. Todo mundo quer essa liberdade com a qualidade Apple. Porque o que a gente testa dessas outras marcas é aquela coisa meio que tem um pouco de fricção ali, tem aquela coisa que não é ainda muito natural. Geralmente, a Apple tende a dominar isso muito bem. Pelo menos também nos vídeos, toques de gesto, assim, aumentar a tela e tal. Então é uma coisa bem sem fricção, assim, para a pessoa ficar o mais natural possível. Então, eu acho que é um baita passo. É uma coisa... E aí, puxando agora um pouco para o direito, abre... possibilidades óbvias, imagina num julgamento, você conseguir passar um vídeo para as pessoas, influenciar. Você vai ter aí um assistente, você pode ter um chat GPT, igual você falou aí, ativo aqui, enquanto você tá, as pessoas estão te mandando, a sua equipe jurídica está te dando suporte ali para alguma lei, alguma coisa que você está vendo no meio de uma audiência, no meio de uma sustentação oral, enfim. Traz elementos visuais, ao invés de fazer uma apresentação chatíssima de PowerPoint, você traz elementos visuais ali na tela do juiz, você bloqueia a visão de testemunha, sei lá, cara, é uma coisa muito... Reconstituir cena, tem, não sei se agora se é um TikTok ou se é um Instagram, de um cara que simplesmente ele pega, acho que é um TikTok, ele pega casos reais que aconteceram e faz animações desses casos. Imagina você conseguir fazer isso com a sua... Né, com o seu caso, para que as pessoas consigam visualizar, para que o júri consiga visualizar, para que o juiz consiga visualizar. Então, assim, eu não sei nem o que pode acontecer daí. Eu acho que muitas pessoas vão criticar, vão fazer chacota, mas é um passo grande. É uma coisa para a gente ter aí no radar. Não, gigantesco, cara. Se a gente pensar em ambientes assim de julgamento e tal, é até de se questionar, cara, até que ponto vai ter, né, o própria cerimônia do julgamento. Como é que a gente vai fazer? As pessoas vão entrar de sua casa, vão chegar lá, vão botar os seus óculos, porque, cara, passa a ser umas infinidades de possibilidades que é difícil pensar, né? Até que ponto o juiz ali vai ser necessário? Quem é que vai ajudar? Só uma coisa, um insight aqui, cara, esses dias eu tava vendo, na época que eu morava na China, velho, já tinha uns totens que eram uns robozinhos com uma cabeça de iPad, assim, que, cara, a pessoa física, fazer um claim lá, fazer um pedido, tipo um juizado especial, cara, chegava, tocava na cabeça do robô ali, cara, o robô já via lá algum precedente, uma ordem do tribunal e tal, e, cara, ele já fazia, às vezes, o acordo ali, já dizia, vai-te embora que teu caso está resolvido. Coisas que não demandavam, por exemplo, indenização, julgamento, prova, cara, a pessoa ia ali no totem e resolvia. Então, o robô mandava também lá uma ditadura, então daqui a pouco, né, tem algumas coisas que, cara, realmente, isso aqui é indevido, manda a empresa parar de cobrar, acabou, não tem multa. Só manda a conta, e só manda a conta. Não tem isso de astrentes, cumpre se quer, né? Então, cara, eu acho que essas inovações vão impactar a forma como a gente interage com todos os serviços, né? E aí, volta aquele ponto que a gente falou, cara, todo mundo que presta serviço, seja ele público ou privado, vai estar em risco, né?
de certa forma, ou o risco, não da pessoa estar em risco, mas a forma como a gente faz as coisas tá mudando muito. E fazer da mesma forma, por exemplo, hoje ignorar um chat GPT e todas as outras formas de inteligência artificial, cara, é um prejuízo só teu. Ninguém não vai mudar a evolução tecnológica. Não adianta você ser um negacionista, né? É um negacionista. Não dá, cara. Não adianta, porque isso vai te prejudicar e vai prejudicar os que estão contigo. Não tem muito, não tem como tu remar contra, né? Eu participei de vários debates sobre ChatGPT, inteligência artificial e por aí vai. E, cara, tinha vezes que advogados diziam, mas eu pedi para ele fazer um contrato de representante comercial só para testar a ferramenta e veio todo errado. Então eu não uso mais. Cara, o primeiro iPod, o primeiro iPad era tosco. A primeira vez que tu pesquisou um troço no Google veio coisa ruim, porque era o histórico do que tinha de coisa ruim. Mas, cara, as grandes empresas já usam há 20 anos. E as grandes SAP, Cisco, esses caras já usam há muito tempo. O Uber hoje, cara, se tu entrar ali, tu fez a mesma rota mais de 2, 3 vezes daquele lugar que tu tá partindo, o robô de inteligência artificial do Google ali já lê padrões e já te sugere que tu quer ir para aquele lugar. Então, assim, o que essas ferramentas estão fazendo é trazer para a nossa realidade e nos permitir utilizar para o nosso dia a dia. Né? Então, não adianta negar, eu acho que para o óculos e essas realidades aumentadas e até virtuais mesmo, cara, é um caminho sem volta. Não tem, quer dizer que só vai ter, então, audiência ali? Não é isso. É a mesma coisa do metaverso, né? As pessoas, cara, o metaverso, flopou, né, Gustavo? Porque quando a gente fez uma sede no metaverso no escritório, as pessoas têm uma satisfação de vir falar mal do metaverso para mim. E, cara, tem duas coisas. Primeiro, a gente fez para testar. Porque isso me aproxima do meu cliente que vai perguntar, eu vou ter assunto, eu vou ter propriedade para dizer o que é, o que não é e tal. E o segundo ponto, cara, a gente trabalha nisso e a gente quer testar mais um ambiente. Não é que aquilo é excludente da sede, não é excludente da reunião. As pessoas tendem a querer destruir alguma coisa que contesta. E isso eu aprendi no tempo aqui, que tecnologias de ambiente, de espaço, elas vão conviver. Cara, o mundo dos games convive com o mundo dos esportes de vida real. Cara, quer uma coisa mais tosca do que uma torcida organizada brigando uma com a outra? Cara, se tu pensasse no passado, cara, 2020, vai ter briga de torcida organizada ainda? Tu ia dizer, acho que não, né? O nível civilizatório já evoluiu. Não, segue tendo, a gente segue indo no futebol, a gente segue indo... Mas também tem 30% da população brasileira joga games e esportes. E esses caras vão achar o máximo jogar nos VRs. Só não é barato para todo mundo. Mas, cara, se tu é jogador de qualquer tipo de game e tal, tu já vive um metaverso. Né? Isso já é realidade para ti. Então a gente tem que até cuidar para não se precipitar nesses julgamentos e entender que, cara, tem coisas que vão mudar a nossa vida para sempre. IA é uma delas. Inteligência artificial é uma delas. Agora, essas de ambiente, elas vão conviver. Né? Então, acho que estendi a conversa, mas acho que é desse lado. E eu vou jogar para ti do preocupante, para não ser também só provocação para mim. Por que tu acha um pouco preocupante? Cara, para mim, o que eu vejo assim de mais gritante, óbvio, além dessa questão do isolamento, que a gente percebe isso muito mais também lá fora, né? Lá tem acho que lá tem uma psicologia um pouco diferente, assim, o que eu percebo, que as pessoas lá têm uma pegada mais, principalmente nos Estados Unidos, assim, de serem mais, tudo lá é muito mais, né? Acontece com mais, você tem casos extremos mais do que aqui no Brasil, nessa questão de tecnologia. Então as pessoas se isolam mais, elas são mais viciadas em tecnologia. Eu acho que lá tudo acontece. A gente já falou, se não me engano, até no episódio que a gente gravou, a gente já falou disso. Estados Unidos é meio que uma bola de cristal, assim, do que vai ser o Brasil daqui a um tempo, né? Então isso me preocupa um pouco, porque vendo isso lá, pode ser que aqui seja assim, né? Pode daqui a um tempo. Mas fora essa questão do isolamento, o que me preocupa, observando o que a gente já tem hoje, é essa coisa extremamente viciante. Você pega, por exemplo, o TikTok, e para mim hoje o TikTok é a melhor rede social disparado, porque o algoritmo do TikTok é uma coisa, assim, assustadora. E aí ainda tem gente que fala, TikTok, geração Z, millennials, não sei o quê. Cara, você tá muito enganado, porque
o que tem de conteúdo no TikTok não é brincadeira. Inclusive, nós estamos no TikTok também. Direito 4.0 tá lá no TikTok. Então, se você quiser assistir os cortes, quiser acompanhar a gente, já pesquisa aí no TikTok Direito 4.0 Podcast. E se você não tem TikTok, eu te recomendo muito fortemente a ter um TikTok, mas com cautela, porque aí entra um pouco desse tema que o Gustavo tá falando, porque é muito viciante. A mídia não é coisa de adolescente, dancinha, não sei o que. Não. Essa aí foi o começo do TikTok, gente. Foi lá atrás. Hoje é totalmente diferente. Tem conteúdo para todo tipo de assunto. Qualquer assunto. Tem conteúdo para qualquer coisa que você pensar. E aí, à medida que você vai interagindo com esses conteúdos e vai, né, curtindo, compartilhando, etc e tal, o que eu consumo de conteúdo de bebê, por exemplo, é uma coisa absurda. E agora aparece coisa, sono de bebê, psicologia, educação, não sei o que, aparece coisas absurdas para mim. E aí eu fico compartilhando com a minha esposa. Então, assim, tem de tudo, cara. Tem de direito, tem de conteúdo para o que você imaginar. Por quê? E eu não sabia disso. O TikTok foi originariamente pensado para ser uma plataforma de conteúdo mesmo, educativo. Então, volta de novo fazendo um paralelo. Foi bom ter tocado nesse assunto disso que a gente está falando. Que no começo a gente tem aquela coisa, né? O comportamento humano meio ali, dancinha, não sei o quê, as trends e tal, todo mundo meio, cara, que coisa mais juvenil. E aí depois a gente vai para um outro lado que é, nossa, isso aqui é muito cabuloso, dá para usar muito e eu consumo muito esse tipo de conteúdo porque é o que eu gosto e ele começa a te entender cada vez mais e te sugerir cada vez mais coisa relevante. Então a minha preocupação é um pouco disso, porque se o TikTok já é uma coisa altamente viciante, que às vezes você fica ali no celular na hora que você vê, e eles estão até com algumas restrições agora, quando chega um determinado limite de tempo, eles colocam, você tá virando um zumbi, aparece um videozinho animado ali de tipo, cara, tá na hora de dar uma pausa. Então eles mesmos já têm essa restrição. Lá na China, inclusive, tem limites para criança, enfim, já é coisa, mas é coisa da plataforma, o governo já não deixa ter mais, né? Enfim, mas o meu receio é isso, quando você junta esses dois mundos, um mundo que te isola totalmente e uma coisa que é muito viciante, e aí? Como é que a gente sai dessa? Então, essa é a minha preocupação, respondendo a sua pergunta. Quando você une essas duas coisas, um algoritmo altamente desenvolvido, que é altamente viciante, e um mundo que você consegue se isolar, até que ponto é legal você encarar aquilo que está no seu dia a dia, que está te incomodando, ou você virar uma máquina de consumir um conteúdo porque te dá aquele estímulo cerebral ali e você vai querer ficar tendo essa recompensa o tempo inteiro porque você não teve um dia bom, enfim, né? Então essa é a coisa preocupante. Mas ao mesmo lado, também sendo um pouco dessa coisa mais otimista, se isso te dá a possibilidade de construir uma coisa viciante, mas aí um pouco mais no sentido mais bonzinho da palavra, por que não criar um conteúdo viciante que vai agregar? Por que não fazer uma petição? Por que não explicar para o juiz de uma forma viciante que ele vai querer entender melhor o caso e vai comprar o meu storytelling ali, né? Então, tem esses dois lados, mas o primeiro que me preocupa é esse. Cara, mesma preocupação, acho que agora tá na moda, né? Tudo vira hypado, vai pra Faria Lima lá, daí tem aqueles perfis bons de Faria Lima lá falando. Mas, cara, agora tem um excesso de dopamina pra tudo que a gente faz. As pessoas buscam só uma sensação boa, né? Então elas só comem o que querem, elas só ficam em ambientes em que não tem estresse, elas estão cada vez mais afastadas, né, em conteúdos viciantes e tal. E realmente, cara, isso... O que nos tira um pouco da natureza humana me preocupa. E esse óculos me parece ser um prato cheio para o cara simplesmente... O cara que tem aversão social, que não gosta de estar na rua, não gosta de interagir com pessoas e tal. Cara, é o prato cheio, né? E para pessoas que gostam também, enfim, acaba sendo um mega de um estímulo, né? Pô, cara, ali tem tudo, né, cara? Tem tudo. Então, é impressionante, assim, o nível de satisfação que tu consegue ter como ser humano, o teu cérebro vinculado somente naquele negócio. Eu testei não, mas no escritório tem um óculos, eu já falei antes, e um dia veio no final de semana, meu filho, que tem 4 anos, quase 5, veio aqui. Eu disse, filho, deixa eu te mostrar uma coisa. E, cara, mostrei pra ele um joguinho que eu não sei mexer nada, liguei ali o óculos, abri um troço de robô e tal, era uma fábrica de robô, velho. E o meu filho é bem pequenininho, então nem cabia direito o óculos nele e tal. E as mãozinhas ele não conseguia usar, eu também não sabia nem explicar direito. Mas, cara, quando ele botou a primeira vez, ele fez assim, ó. Uau, papai! E, cara, eu não sabia o que ele tava vendo. E aí ele tava narrando.
E aí eu dizia, tá, filho, agora deu o papai vai tirar um pouquinho, porque tem aquela coisa de ficar nauseado e tal. Tem, E, cara, ele dizia, papai, eu quero mais. O filho, calma. E, cara, eu fiquei olhando pra ele ali, e ele, assim, olhava e dava pra ver um rosto, uma satisfação por trás do negócio. E eu disse, meu Deus, cara, quando uma criança for capaz de ficar nisso aqui, velho, ela não sai mais daquela tela. E, cara, e aí tu faz um link com a gente, cuidando, tu tem filho pequeno. Cara, quantas vezes tu tá fazendo dormir lá e tu não aguenta mais balançar, tu pega o celular e fica balançando e fica dando uma zapeada aqui, fica dando um Instagram, um TikTok. Então, cara, eu me preocupo a todas essas tecnologias que nos tiram um pouco dessa, cara, do mundo real, porque eu tenho medo mesmo, esse é um medo mais filosófico meu, de, cara, se daqui a pouco nós vamos nos transformar, mas é só um cérebro ultra potente, porque tem outros mecanismos, a internet plugado, e, cara, a gente não vai precisar fazer mais nada que nos torne humano, e aí me preocupa. E aí, assim, não vamos nem entrar muito nisso, vamos partir pro ChatGPT aí, ou ChatGPT para quem quer a versão mais aportuguesada, mas você tem o Neuralink, né, do Elon Musk, que tá com uma mega... a ideia é ajudar pessoas, por exemplo, que têm paraplégicos, que não têm mais habilidade para andar, conseguir fazer com que essas pessoas voltem a andar, pessoas que não enxergam voltem a enxergar. Então, enfim, tem muita coisa, mas é um chip que implanta no cérebro e já a FDA lá dos Estados Unidos já autorizou o teste para humanos, já começou. Então, já passou daquela fase dos macacos lá e tal, agora vai começar teste em humano. Isso vai mudar a vida de muita pessoa, imagina. Você não enxergava e volta a enxergar, mas aí você começa a identificar, bom, eu tenho essa zona de prazer aqui no cérebro, será que eu não posso ficar estimulando isso o tempo inteiro para eu ser uma pessoa que sente prazer o tempo inteiro, né? Então, assim, é difícil, questões filosóficas aí que a gente pode depois discutir até em outra rodada, mas vamos para o ChatGPT aí. O que você, nesse tempo, viu de bom do ChatGPT? Como você está usando isso no seu dia a dia? Boa. Cara, esse é bom porque o ChatGPT veio para ser... A OpenAI democratizou, e esse é um ponto. As pessoas acham que surgiu agora, não. Na verdade, não. Né? A inteligência artificial está há muito tempo aí, principalmente grandes empresas já usam bastante e tal. O grande ponto é que ela juntou a base toda da internet, tudo que tem na internet postado, aberto, que ela consiga entrar, com um super processador que consegue entender muito bem o que a gente pergunta e ela cria a resposta com base no teu input e busca toda a base de dados do mundo e te dá o output. Cara, passou a ser, na verdade, um grande assistente, um estagiário, um exército de estagiários, como o Kevin Kelly lá fala, que é um convidado do Tim Ferriss lá, que é um podcast que a gente acompanha, mas é um cara que tem vários conteúdos, ele é um futurista. Ele diz, cara, tu tem um exército de estagiários a teu dispor. Tu vai sempre revisar o trabalho do estagiário, isso é a regra número 1. Tu vai usar com cuidado, tu vai usar com matérias que tu consegue revisar, com matérias que tu consegue assumir a responsabilidade por ter feito, ou seja, não adianta usar o ChatGPT e dizer que, não, foi o chat e pronto. É uma ferramenta, cara. É uma ferramenta que todo mundo pode usar e precisa usar. Acho que todo mundo tem que testar, entender como é que funciona, né? Já tem aplicativo do próprio OpenAI, próprio GPT no celular. Cara, tem que testar, tem que pedir um dia para fazer uma receita, tem que pedir um dia para fazer um post de Instagram que tu tá sem saco de fazer, ou tá sem ideia, uma narrativa de uma aula que tu tem que dar e pedir para fazer um roteiro. No fundo, cara, é um grande estagiário, assistente de todo o conteúdo disponível na internet que vai entregar conforme a tua pergunta. A gente, rapidinho, eu acho que eu me enrolei um pouco, mas a gente está usando no escritório, cada um mais ou menos do seu jeito. A gente não criou ainda um manual, a gente tem uma árvore de decisão, que a gente até trouxe para um podcast aqui, que está bem sólida para todos nós do escritório. Mas, cara, eu vejo que está todo mundo testando a seu jeito. Eu gosto mais de fazer uma receita de bolo, eu gosto mais de fazer um post no Instagram. Eu, Gustavo, tenho tentado, cara, fazer textos do meu LinkedIn, textos para eu compartilhar e tal, mas eu ainda não gostei do resultado, porque eu gosto do escrever. Mas eu tô preocupado com o fato de eu perder a vontade de escrever e tá meio que diluindo o meu interesse, porque aquele troço consegue escrever tão bem quanto eu, ou não tem... Mais cômodo, né? Cara, muito mais cômodo, mas também não me desafia. Não... Então, assim, mas a gente tem usado, cara, eu tenho estudado bastante para ver como isso vai impactar a advocacia, como vai impactar a nossa advocacia. A gente tem estimulado todo mundo do time a testar, mesmo que não seja a versão, não use para o cliente, a gente não usa nada para cliente ainda, a gente não sobe dados. A gente pode até falar de quais são os cuidados que a gente tem aqui, mas, cara,
Uso para tudo que eu lembro, assim. Às vezes em São Paulo eu tava lá e perguntei, qual é um restaurante recomendado perto do endereço tal, para ver o que ele entrega. Porque a grande diferença é que o Google te entrega links de outras pessoas. Aquele negócio ali entende o que tu perguntou, pega o que ele achou da internet, vê a melhor resposta possível para tua pergunta e te entrega o resultado. Então, cara, esses dias, só para dizer como é que eu já usei, né, já que era essa pergunta, esses dias eu tô tomando um magnésio lá, um suplemento de magnésio. Cara, qual será esse magnésio que eu tô tomando? Aí eu olhei o nome lá e perguntei, para que serve esse troço? Cara, ele linkou 5 pontos importantes daquele suplemento e tal. No final dizia, consulte seu médico, não saia tomando decisões precipitadas e tal, mas serve para isso e isso. E eu falei, cara, e se der tal coisa? Pode ter um reflexo de tal coisa. Quais são os efeitos colaterais? Cara, é uma conversa, né? Eu conversei com a internet. Conversei com a internet, simplesmente isso. É uma boa definição. E como na internet também tem muita porcaria, ele traz porcaria e às vezes o que as pessoas não entenderam ainda é que, primeiro, ele é alimentado pelos prompts e você tem que saber o que você quer pedir, diferentemente do Google, que você vai lá e joga qualquer coisa e ele tenta, né, simplesmente mostrar os resultados. Se você dá um prompt ruim, não for muito específico, não der um contexto, ele vai te entregar provavelmente um resultado ruim, né? Ele pode ser muito potente se você fizer um bom prompt. E aí tem vários lugares na internet que já estão falando, comece com esse prompt aqui, por exemplo, para direito. Comece com esse tipo de prompt aqui que a sua resposta tende a ser muito mais eficaz, muito mais efetiva. O que eu vejo assim também, para o direito especificamente, para questões de petições, de contratos e tal, ele ainda dá muito erro, muita coisa mesmo assim. Mas é o que você falou, às vezes é um estagiário, ele é um cara que está aprendendo. O que não dá são as pessoas que acham que vão chegar lá e vai ter a coisa pronta de uma vez. Já me ajudou várias vezes também em elaborar alguns tipos de documento que, pelo menos a versão beta ali, a versão 1.0 talvez, ele me entregou. E aí, em cima daquilo ali, uma coisa que eu teria que pesquisar 40 minutos, ele já mastigou ali para mim e eu vou ali conferir, como se fosse, né, como você disse, um estagiário, um advogado júnior, uma coisa assim nesse sentido. Então, assim, não dá para confiar. O que eu acho engraçado são as pessoas que já chegam criticando, horrível. Não, horrível não, peraí. Você não tá entendendo o potencial que isso tem, né? Porque acho também que como a gente mexe muito com essas coisas de inovação, você começa a pirar no potencial, né? Nem às vezes naquilo ali que você tá vendo, naquele momento que ele tá te respondendo uma coisa. Ele já me citou artigo que não existe. Ele já me citou. Conforme artigo tal do Código Civil, você vai olhar, não existe esse artigo no Código Civil. Então, assim, ele inventou, porque ele quer ali meio que... Não é que ele quer te agradar, né? Ele tá tentando juntar as peças para criar aquilo que você possuiu, aquilo que você pediu. Então, já me deu várias coisas erradas, mas quando eu vejo o potencial, o que eu posso fazer, o que ele me ajuda... Às vezes tem ali um cliente que está te pedindo um e-mail em inglês, seu inglês está meio enferrujado, às vezes você não sabe uma palavra. Cara, se você mandar um prompt bem feito, ele vai te responder assim, excelente, às vezes você fez a ideia. Texto, me dê ideias de texto que eu preciso alimentar um conteúdo do meu Instagram, do meu LinkedIn, enfim, etc. Então, assim, é um assistente que eu acho muito bom, excelente, e dá para... O pulo do gato eu acho que é a gente saber pedir, a gente se aperfeiçoar nessa arte de pedir para ele e na hora que chegar um resultado, a gente, obviamente, olhar o que foi feito. Já tivemos casos aqui nos tribunais de gente que usou isso, simplesmente foi lá, pediu, mandou a petição e entregou isso no judiciário, mas aí as pessoas vão criticar a ferramenta. Cara, isso é a pessoa que não sabe utilizar a ferramenta. Da mesma forma que uma pessoa que não sabe utilizar, sei lá, legal design, pode apresentar uma coisa horrível e até prejudicar do que uma pessoa que faz a coisa com consciência, o que tem que ser feito e tal. Então, assim, é mais uma ferramenta que dá para utilizar. No dia a dia eu estou fazendo igual a você. Quando eu lembro, em casos que eu vejo que vai dar um trabalho de pesquisar e tal, eu tento. Falo, cara, será que dá? Melhoro meus prompts, salvo alguns prompts legais ali. E a gente consegue desenvolver coisas, cara, em cima disso. Então, é utilizar como essa ferramenta que tem um potencial grande de entregar, pelo menos para você, um primeiro passo para você fazer uma coisa mais aprofundada. Mas os próximos anos vão ser absurdos também. A evolução do 3 para o 4 já foi surreal, né? Imagina para daqui 2, 3 anos o que isso vai estar fazendo. Aí a gente pode começar a falar de não é só uma ferramenta. Agora a gente consegue usar mesmo para fazer determinadas coisas, né?
Então, assim... E não quer dizer que você tem que usar. Às vezes, uma simples árvore de decisão ali, uma simples automação vai resolver muito mais seu problema do que falar que usa ChatGPT só porque tá na moda, né? Não, cara, perfeito. Acho que a única consideração, e eu acho que todo mundo tem que testar e todo mundo tem que entender o que é. Porque de verdade, aí é um ponto otimista, algumas pessoas, de novo, né, cara, toda vez que a gente se expõe, as pessoas parecem ter um prazer de mandar coisas criticando. Agora eu recebo uma onda daquela matéria do Sam Altman lá, que é o CEO da OpenAI, dizendo que ele quer que regule. Cara, o ponto é que eu digo que tem que ter muito cuidado quando a gente pede para o governo, para um burocrata ou para um, sei lá, um deputado, um senador regular o que é a inteligência artificial. Eu acho que é muito risco, né, cara? Mas tem muito interesse, tem tudo muito... Mas eu não acho que seja ruim ou bom, eu só acho que a gente tem que ter cuidado para sair regulando. Mas, por outro lado, cara, eu acho assim, tem que regular, a gente tem que pensar como é que vai ser lá na frente, mas todo mundo precisa testar, precisa usar, porque principalmente as gerações mais novas, cara, é difícil pensar nas profissões sem ter automação, porque é ganho de eficiência, isso é ganho de escala. Então, eu acho que a pessoa que não quiser usar, principalmente quem é prestador de serviço, cara, vai perder a relevância. Porque o enxadrista lá... no mínimo, né? Como é que é o nome do maior enxadrista lá? Eu sempre esqueço o nome dele. Não, você fala da atualidade? O que perdeu lá pro o primeiro a perder pro robô. Como é que ele chama? O Kasparov. É isso, Kasparov. Perguntaram pra ele, cara, como é que vai ser agora? As máquinas vão ganhar sempre e tal. Ele, cara, o melhor enxadrista do mundo vai perder pra máquina ali. Mas, cara, um enxadrista médio com uma máquina média ganha da melhor máquina e do melhor enxadrista do mundo. E eu acho que é isso, cara. A gente tem que pensar, como é que eu vou usar essa ferramenta? E eu acho que é esse o ponto. É uma ferramenta para melhorar o que eu faço, para melhorar meu dia a dia, para melhorar a vida da minha família, a vida dos meus colegas de trabalho. Porque nessas ondas de os caras me mandarem material, vai dando uma irritação, assim. Esses dias eu recebi de uma tia, minha tia e tal, que é psicóloga, falando dos cuidados, dos congressos que estão debatendo os problemas futuros da inteligência, que pode ser um grande dano para a humanidade. E, cara, tem uma resposta que eu acho que é do próprio Sam Altman lá no podcast com o Lex Fridman, que é um podcast que vale a pena recomendar para quem ouve inglês e consegue entender. São episódios longuíssimos, mas com os caras de tecnologia muito bons, de ciências e tal. Cara, ele diz, olha, um caminhão de lixo, cara, contra uma multidão é pior do que uma bomba, velho. Tu pega um caminhão de lixo lotado e joga contra uma multidão, uma tragédia. Mas, cara, o caminhão de lixo é bom, né? Sem o caminhão de lixo a gente estaria vivendo no meio dos ratos. Então, é isso, cara. A mesma coisa, a pedra lascada. Cara, os caras faziam fogo com pedra, batendo uma na outra, faísca e tal. Isso quer dizer que, então, foi ruim quando veio o fósforo, porque o fósforo causa um incêndio? Não, né, cara? É uma ferramenta, o martelo, o serrote, o celular. Então, acho que esse é o ponto, assim. Como é que a gente usa para fomentar nossas atividades, para melhorar quem somos e o que nós fazemos. E, claro, sabendo dos riscos como uma ferramenta que, sim, tem um potencial de gerar problema, de propagar mais fake news, de criar conteúdos ruins, enfim. Mas eu acho que esse bom senso, ou esse senso de cuidado, assim, a gente deveria ter como ser humano com qualquer coisa, né? Sim. Mas as pessoas tendem a querer polarizar, né? E é isso que me preocupa. Por isso que eu acho que todo mundo tem que testar. Todo mundo tem que estudar um pouquinho, tem que ouvir um podcast sobre isso, tem que tentar um prompt, tem que tentar escrever um texto para ver o que encaixa na sua realidade, né? Então, esse é um pouquinho do que eu acho, assim, do que eu tenho visto, do que eu aplico para mim, né? Mas é a minha visão, Gustavo, aqui... aberto também a mudar de ideia, mas enfim, hoje é o que eu penso. Não, demais. E aí tem isso, né, de acompanhar o que essas novas tecnologias, elas estão... quais são os reflexos dela. E aí, pelo que eu estou percebendo, tem sido uma preocupação, né? Tem várias pessoas discutindo isso, porque é uma preocupação. Eu vi um podcast também esses dias falando do case do Danoninho. É um exemplo bobo, mas que eu acho que tem a ver. O pessoal da Danoninho mesmo, de criança, né, de alimento,
tava querendo entender por que as vendas do Danoninho estavam caindo. E aí foram ver se as pessoas estavam parando de consumir Danoninho, se o gosto já não atendia mais, etc. E aí o pessoal entendeu que não, que todo mundo continuava gostando de Danoninho. Só que o público dele, as crianças, tinham dificuldade, estavam com dificuldade de abrir a embalagem do Danoninho. Então ninguém comprava Danoninho porque chegava lá, era difícil de abrir e tal. E foram entender por quê. Por quê? Telas. As pessoas estão sendo introduzidas cada vez mais recentes com telas, então elas têm um prejuízo de coordenação motora fina. Então essa coordenação motora fina que a nossa geração tem, talvez essa nova geração não tem tanto, porque ela, né, não brincou ali tanto com esse, não foi tão estimulada na coordenação motora fina quanto nós fomos estimulados, porque não existia a tela, né, do celular e tal, e tablet. Então, e isso acaba atrasando um pouco nesse desenvolvimento. Então, o que eles fizeram? Cara, eles mudaram a embalagem do Danoninho. Agora é tipo um squeezezinho, que a pessoa consegue apertar, a criança consegue apertar e voltar a consumir Danoninho. Então, assim, a gente acha que não, pelo fato da gente ser entusiasta e tal, e gostar da nova tecnologia, não quer dizer que a gente não tem que olhar, porque olha só o que a tela precocemente introduzida num bebê, numa criança, pode causar. Elas têm dificuldade de coordenação motora fina. Então, e daí o que a gente vai fazer? Tá, nesse case aí do Danoninho, ele simplesmente fala, não tem o que fazer, a gente vai ter que adaptar. Mas pra gente fica assim, cara, a gente tá usando inteligência artificial desse jeito. Qual que é o dano? Como é que a gente pode, né? Tem que regular? Não tem que regular? Quem vai regular? É o governo? O governo é a melhor pessoa? É quem entende mesmo de tecnologia? Quando a gente vê os debates, principalmente lá fora, sobre Twitter, sobre Facebook, a gente vê os senadores ali que não fazem ideia do que, né, da tecnologia em si, porque não faz parte da geração deles. Então, quem vai regular isso? Como vai fazer? Então, traz esses debates que eu acho que são muito importantes. Não é porque tem uma tecnologia nova que a gente deve sair abraçando ela e utilizando a torta e a direita. Então, é bom ter essa visão mais ponderada, né? De, ok, vamos lá, vamos testar. Tá, e aqui? O que funciona, o que não funciona? O que a gente pode melhorar? O que a gente tem que ter cuidado? O que a gente não tem, né? Pode abraçar sem medo, né? Cara, mas pra gente já ir caminhando aqui pro final, a gente já falou um bocado. Eu queria saber também a sua visão assim desse movimento dos escritórios, né? Dos nichos, de áreas de atuação. O que você está enxergando aí de futuro? Boa. Bom, a gente mudando bastante de temática aqui, mas acho que tem um pouco a ver, né? Essas mudanças de tecnologia e mudanças de mercado, aplicação de tecnologia e tal, isso vai mudando, impactando os players de alguma forma, né? Então, a gente vê na indústria normal e nas startups de tecnologia essas mudanças, layoffs, e aí vem empresas como, se eu não me engano, foi a IBM que falou que demitiu 7 mil e que não vai repor porque está usando mais inteligência artificial e tal. Cara, isso tudo começa a replicar e vir também para o mercado jurídico. O que a gente tem visto, né, cara, principalmente na advocacia, assim? Cada vez mais players consolidados, se consolidando, então grandes escritórios cada vez maiores se juntando. Teve agora um anúncio de uma fusão internacional que vai transformar o Allen Overy e um outro escritório de Nova York, que eu não me lembro o nome, na maior banca transnacional de língua inglesa do mundo. Os caras vão juntar, não sei, 4 mil advogados mesmo, fora toda a parte de back-office, enfim. A gente vê cada vez mais tecnologia no direito, e aí alguns providers, sejam as startups, legal techs, que muito se falou aqui no Direito 4.0, seja aqui os provedores de serviço alternativos, né? Então, empresas como Big Four, auditoria e outras empresas trazendo serviços jurídicos, tirando do advogado aquele trabalho, seja empresas de análise de dados, empresas de recrutamento, empresas de alocação de mão de obra. Então, a mudança na entrega, né? Um particionamento da entrega. Então, deixa de ser, problema jurídico, genérico, joga lá para o advogado resolve. Hoje, o departamento jurídico cada vez mais capacitado, né? A gente vê um Legal Operations cada vez mais forte ali, que é uma área dentro do departamento jurídico focada em estruturação de dados, entender entregas, entender como gerar mais valor para o próprio negócio, deixar de ser só um departamento onde tem mitigação de risco e lidar com situações já de risco consolidado, ações e processos, mas uma área mais estratégica, ajudando, inclusive, a melhorar produtos. Então, cara, a gente tem uma amplitude aqui do mercado jurídico em geral, escritórios, né? A gente falou
o começo da pergunta era até sobre escritórios, a gente vê algumas cisões de escritórios, mas a tendência parece ser grandes conglomerados em cima lá, escritórios grandes, consolidados, com jornadas de carreiras até mais parecido com auditorias, que é o cara, ele entra para aquela estrutura, não tem mais aquela de ser naming partner, né? Não, cara, é Pinheiro Neto é Pinheiro Neto. Pinheiro Neto é o nome da marca, como se fosse Coca-Cola. Quem entra lá tem uma carreira de empresa, velho, normal, não tem mais tanta aquela história de ser sócio, de ter o nome na parede e tal. Por outro lado, né, a gente vê atuação cada vez mais de nicho também ganhando força. Então, cara, tem um amigo que só faz defesa ética de médico. Tipo, só isso o cara faz, não faz nem judicial, só faz o tribunal de ética lá no Conselho de Medicina. Então, acho que o futuro do direito é difícil a gente prever, mas eu acho que deu uma amplitude, assim, a gente deixou de ter... Porque antes o direito era escritório de empresa, escritório de pessoa física, né? Hoje a gente tem, tanto na pessoa física quanto no escritório corporativo, tem muitos outros players circundando essa área. E aí, cara, a gente vê nessa linha uma abertura ao novo gigante dos dois lados. Os corporativos, inclusive, criando suas próprias ferramentas, trazendo legal techs para perto, né? Pegar o exemplo do Allen Overy, é o escritório esse que está fazendo essa fusão, tende a se tornar um dos maiores escritórios do mundo. Cara, eles têm um projeto de incubação, na verdade, tem uma incubadora dentro do escritório que começou só com legal techs e ferramentas jurídicas, e hoje já tem Open Innovation geral, então eles fazem batches de startups, né, jornadas e turmas de startup de qualquer matéria, e esses caras simplesmente se conectam e trazem para a sua atividade ali as que fazem mais sentido. E uma das que eles acabaram se encantando, trazendo lá para a incubadora e hoje eles usam, é uma aplicação de inteligência artificial que eles adotaram, que chama Harvey, que, cara, foi o primeiro grande escritório do mundo, talvez eles dizem foi a primeira Big Law realmente de relevância no mundo a dizer publicamente que ele estava usando inteligência artificial para a leitura, revisão de contratos, elaboração de algumas peças e tirando dúvidas internas do escritório, assim, então comunicação interna do escritório. Então, cara, eu acho que é difícil cravar o futuro, eu acho que sim, a gente vê movimentos de consolidação, a gente vê movimentos cada vez maiores de nicho, então advogados, né, e bancas pequenas atuando de nicho. A gente vê cada vez maior um crescimento na qualidade, na profundidade das demandas que vem de departamento jurídico, né, com essa estruturação de legal operation, né, negócios jurídicos dentro das próprias empresas. Então, acho que tem um mundo de muitas oportunidades no direito relacionando com tecnologia e ampliação de horizontes. Por outro lado, tem um desafio, acho que constante, de a gente estar aberto a novas tecnologias e estar sempre evoluindo, se adaptando. Eu acho que uma coisa é certa, os modelos antigos ali, escritórios mais familiares, muito enraizados, com cultura muito tradicional, estão perdendo o seu espaço e acho que a própria tecnologia e o acesso digital faz com que para o interior, cidades do interior, empresas do interior, pessoas do interior não sejam mais obrigadas a recorrer àquela mesma banca. Então, a internet dá essa amplitude de atendimento também. Então, bancas mais nacionalizadas, mesmo que com sede em um único local ou até distribuídas digitalmente. Enfim, cara, acabei, né, abrindo muito aqui a resposta, mas acho que é difícil ter um tema único do futuro do direito aqui. Vemos aí muitos movimentos e aí eu até já vou deixar a dica de livro. Lançou o Richard Susskind lá, que é o grande papa de inovação do mundo, né, o inglês. Saiu a terceira edição do livro dele, até estava comigo aqui, mas eu tive um acidente com a garrafa d'água antes do episódio começar. Antes da gente começar a gravar, ele derrubou água na mesa inteira. Então tá do meu lado ali, mas, cara, fica a dica aí para quem lê inglês, da Amazon entrega aqui no Brasil. Vale a pena dar uma olhada, tá aqui, ó, o livrinho. Esse livro, realmente, para quem quer entender o futuro do direito, faz muito sentido. E esse livro, só para fazer um parênteses, acho que é o mais recomendado aqui no podcast. De todas as pessoas que recomendam o livro, esse aí, disparado, é o mais recomendado. Cara, é porque ele realmente traz todas as ondas evolutivas e uma análise crítica lá da impressora, né, depois o e-mail, depois a internet, e agora, nessa edição, ele fala mais de inteligência artificial e as novas tecnologias.
ele, cara, traz a divisão, né, do trabalho do advogado de antigamente, o advogado bespoke, que era o advogado bem do caso a caso, aquele cara que era conselheiro, que era advisor das famílias, depois advisor das empresas. Depois o trabalho fica mais standard, né, mais padrão, depois vai até o caminho da comoditização de algumas demandas e alguns tipos de serviço. Então, cara, é um livro de muito amplo espectro, né? O Susskind é a grande referência. Eu gosto muito do Mark Cohen, que escreve para Forbes americana também. Tem sempre artigos muito bons na internet. E, enfim, já ficou 2 dicas aqui de livros jurídicos que faz sentido as pessoas lerem. Infelizmente, enfim, são em inglês, mas... né? Em era de ChatGPT, não vai dar para fazer. O Richard Susskind não dá para fazer isso, mas esse Mark Cohen e outros conteúdos da internet dá para jogar lá no chat, pedir para ele traduzir, que ele traduz melhor que o Google. Boa. Não, muito melhor, muito melhor. Cara, e tem algum recado aqui pra gente já ir encerrando esse episódio que você queira dar para as pessoas que estão te ouvindo? Algum pedido, alguma coisa nesse sentido? Cara, não, eu vou indicar 2 livros que eu até anotei aqui, porque estava na dúvida se tu ia me perguntar, Fora do Direito. E eu já indiquei ali aquele podcast, cara, que eu acho que faz muito sentido a gente ouvir, que é do Lex Fridman. Eu acho que vale a pena botar nos show notes aqui, nas notas do episódio, porque é um cara que ele consegue ter uns diálogos muito legais com pessoas aleatórias, inclusive, às vezes políticos de, cara, posição contrária, e o cara não perde a linha, americano, russo-americano, que, pô, tem feito umas entrevistas muito boas. Tem uma entrevista do Mark Zuckerberg com ele, excelente. Vai ter de novo uma nova, ele anunciou que vai sair uma nova com o Zuckerberg, que eu acho super legal a gente acompanhar. E, cara, 2 livros que eu tinha anotado aqui, caso tu me perguntasse, eu já vou falar, já que tu não me perguntou. Mas um deles é um que saiu esses dias no Brasil Journal, eu comprei. E, cara, tô adorando, tô na metade do livro, que é O que não se ensina em Harvard, que o autor é Mark... McCormack, eu não sei como é que fala bem o sobrenome dele, mas, cara, é um advogado do mundo do entretenimento que faz muitos negócios. Então, eles chamam de um grande empresário, mas o cara começou representando jogadores de golfe e tal, e, cara, ele criou um império, ele negociou com várias empresas de mídia, e o mais legal, cara, é que esse cara, ele viveu lá nos 70, 80, 90, ele criou o negócio dele. Então, cara, é legal voltar no mundo e ver histórias também de coisas passadas. Ele fala, muito de telefone, ele quase não fala de internet, pelo menos onde eu tô no livro não teve internet ainda. Então acho que é legal a gente também ler coisas para trás para entender que o mundo, pô, ele fala muito de negociação, como se portar em reunião, como é que tu chega, como é que tu lê pessoas e tal. Então acho que tem umas dicas bem legais ali e acho que vale a pena dar uma lida. E o outro livro eu ia citar, mas é que eu já falei tanto contigo que eu acho que é sempre legal trazer o Almanaque do Naval, porque Naval Ravikant, eu acho que esse livro vale a pena colocar. Tem em português, é baratinho na Amazon também. E, cara, é meu livro de cabeceira. Quando eu tô meio, às vezes, preocupado, eu tô sem saber, eu pego o livro e leio uns pedaços dele. Puta, é um livro que me traz pro eixo, assim, é quase como meditar, ler o almanaque ali. Então, fica esse monte de dica do meu lado aqui. Não, excelentes dicas, como sempre. Esse do Naval, de novo, eu vou intrometer essa dica, porque é uma dica que eu sempre dou também. Eu acho legal para a pessoa que pega só o livro e lê, ela fica meio perdida, assim, eu acho. Se a pessoa puder pegar e se contextualizar, assiste só o episódio dele no Joe Rogan, vai lá, assiste. Agora tem legenda em português, esses canais de cortes aí, tem... tranquilo. Então assiste esse episódio só para você se contextualizar. Os 10 primeiros minutos você já vai ver que o cara é um cara diferenciado. Aí você vai entender o livro, que esse almanaque é meio que uma coletânea de tudo que ele diz na internet, de podcast que ele já participou, enfim, de redes sociais e tal. Ele tem também um podcast. Então, assim, dá essa pesquisada. A gente vai deixar tudo isso aqui na descrição para vocês acessarem. Mas assiste só um começo se você não quiser assistir o podcast inteiro, mas eu altamente recomendo que você assista o podcast dele, a participação dele no Joe Rogan, que é sensacional, e aí você vai ver que é um cara foda, e é um dos caras que eu, assim, saiu alguma coisa dele, eu acompanho, eu leio, saiu um episódio novo, eu vou escutar, assim, de cara, que eu fico já ansioso para ver, que é um cara que tem uma visão de mundo bem diferente, tá lançando agora até uma rede social nova, então vamos ver o que o futuro nos aguarda. Mas, assim, sensacionais as suas indicações. E quem quiser te acompanhar aí na internet, quais redes sociais que você quer deixar aí? Cara, eu não tô no TikTok, aliás, até eu tenho perfil no TikTok, cara, e aí já vou fazer um disclaimer.
Eu parei de usar o TikTok porque eu tava com receio de usar muito, porque já é o Instagram, já é o LinkedIn. E cara, para melhorar o algoritmo do TikTok, tem que usar bastante. Né? Então, o meu TikTok, todas as vezes que eu entrei, como eu não me dedicava, ele ficava passando coisas random ali, aleatórias, e era muita coisa ruim. E muita coisa de criança, dancinha, que me deixava desconfortável. Então, Mas cara... aí deve ter mais de um ano, né? Mais de um ano, certamente. Então, eu acabei não usando o aplicativo e tal. Então, cara, eu uso bastante o LinkedIn, né? Gustavo Sudbrack no LinkedIn. Só me adicionar lá, eu sempre respondo todo mundo e tal. E no Instagram, cara, eu acabo postando bastante coisa no Instagram. Não sou... Eu acho que eu não acertei a mão ainda como produtor de conteúdo no Instagram e tal, mas eu tô sempre por lá também, tô sempre escrevendo, uso para comunicação. Então é GM Sudbrack, que é meu sobrenome, vai estar na descrição aqui, acho que do episódio também. Então me aciona lá, eu tô sempre à disposição para trocar ideia. E aí, cara, se quiserem seguir o escritório, entender um pouquinho do que a gente faz aqui, acho que é legal dar um contexto também. A gente realmente é um escritório diferente, né, e espero diferenciado, né, são palavras parecidas, mas que têm contextos, têm significados diferentes. E, cara, a gente tenta fazer uma advocacia realmente diferente aqui, porque eu acredito muito no empreendedor, no empreendedorismo, e que a gente pode gerar valor para esses caras. É o que a gente tenta fazer todos os dias aqui. Então, se quiserem seguir lá, vai ser uma satisfação enorme ter vocês nos acompanhando, essa audiência super qualificada do Direito 4.0. O nosso Instagram é @slap.law. Então, é slap.law, que é direito, né? LAW. Então, .law. Esse é o nosso Instagram e também na verdade, o nosso site também, a extensão é a mesma, então é slap.law, nosso site. Boa, e tá tudo aqui na descrição, pessoal. Quem quiser é só clicar para acessar. E aí já vou deixar também, se você ainda não segue o podcast nas nossas redes sociais, a gente está no YouTube, está no Instagram, LinkedIn, Spotify, né, nas principais plataformas aí de podcast. É só procurar Direito 4.0 que a gente vai aparecer lá. Se não aparecer, dá um toque que a gente vai ver o que aconteceu, porque geralmente aparece. E também conheça agora o nosso novo canal de cortes, né? Só procurar lá no YouTube, Cortes do Direito 4.0, que o dia que você está com pressa, se você quiser indicar para algum amigo, compartilhar, tem aquele corte dos melhores momentos dos episódios aqui do podcast. E esse aqui já sei que vai ter corte pra caramba. Mas, Gustavo, obrigado mais uma vez por participar do Direito 4.0, viu? Cara, eu que agradeço. A gente conversou antes e disse que conversaria por bastante tempo. E realmente, cara, ficaria a tarde inteira aqui conversando contigo. Aprendo muito contigo, admiro demais o teu trabalho, o trabalho de todo o time, porque eu sei que não é o trabalho de uma pessoa só, embora, né, o protagonismo seja todo teu, porque tu merece, mas tem mais gente ajudando aí no Direito 4.0. E, cara, quem faz podcast, a gente faz aqui, não profissionalmente como tu, mas a gente sabe o trabalho que dá e a dedicação que precisa ter para fazer um podcast de qualidade, que seja líder do setor como tu é. Então, cara, muito obrigado, de verdade. Estou sempre à disposição, quando quiser. Se não tiver ninguém para preencher um episódio aí, certamente pode me convidar no dia mesmo que eu dou um jeito de participar, porque para mim é uma satisfação enorme, cara, um prazer gigantesco estar por aqui. Pô, brigadão. Já esqueceu de indicar o podcast aí, Slapcast, né? Slapcast, Vamos deixar o link Exatamente. também, para quem quiser conhecer. Boa. Gustavo, valeu. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.